Oi, meu nome é Daniel, tenho 13 anos e minha mãe hoje vai contar como Deus me curou do câncer. Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, eu sou mãe de 3 filhos, do Daniel, do João Miguel e da Sara, sou casada, eu sou cristã, eu frequento a Igreja Batista da Lagoinha aqui em Belo Horizonte e hoje eu vim contar para vocês o testemunho de cura do meu filho Daniel. Vou conseguir. Nossa história começa em janeiro de 2020. Nós fizemos uma viagem para fora do Brasil e o Daniel sempre jogou bola desde 5 anos, porque o sonho dele sempre foi ser jogador de futebol. Então ele estava começando a participar de campeonatos e naquele mês de janeiro a gente até adiou um pouco a nossa viagem porque ele tinha um campeonato no início de janeiro. Então ele chegou do campeonato dia 15 de janeiro, nós viajamos dia 17, 2 dias depois, e nós ficamos 15 dias fora. E lá nessa viagem, o Daniel, ele questionou muito, ele queixou de dor na perna, ele teve febre alguns dias, mas como ele tinha acabado de voltar do campeonato, nós achamos que era dor física, né? Dor muscular, dor de crescimento pela idade que ele tinha, né? Ele tinha acabado de fazer 12 anos. E teve febre 2 dias, passou, a gente voltou de lá. E logo em seguida, em fevereiro, nós nos mudamos para Juiz de Fora. E logo quando nós chegamos em Juiz de Fora, né, como a gente estava no ano de 2020, todo mundo sabe, estava iniciando a pandemia no Brasil e no mundo. E no dia 20 de março, exatamente no dia que iniciou a pandemia em Juiz de Fora especificamente, que fechou tudo, o Daniel teve febre e muita dor na perna nesse dia. E eu fiquei bem preocupada, mas eu estava ali arrumando, né, programas do meu trabalho, arrumando as aulas online dos meninos. E aí eu pedi para que meu marido fosse com ele até um ortopedista para olhar. O ortopedista fez um exame dele de raio-x e nesse exame constatou uma infecção e ele falou que era algo simples, normal, mandou o Daniel para casa tomando um antibiótico durante 7 dias. E assim a gente fez, deu ele o antibiótico. E na outra quinta-feira, uma semana depois, no dia 26 de março, o Daniel terminou de tomar um antibiótico de manhã. E nesse dia eu lembro que uma grande amiga minha lá de Juiz de Fora, que é enfermeira, ela estava lá em casa e ela chegou e falou: Carol, não tá normal o Daniel ficar mancando. Ele já estava mancando da perna esquerda. E ele chegou perto de mim, era umas 6 horas da tarde, e falou: mãe, olha o caroço que tem aqui atrás das minhas costas. E na hora que eu olhei, era bem na lombar dele, do lado esquerdo, e tinha um caroço como se eu abraçasse com a minha mão, de tão grande que já estava. E aquilo me preocupou muito, porque ele começou a mancar e ela pediu para olhar, né, aquele caroço, ela apertou um pouco e ele sentiu muita dor nessa hora. E quando aconteceu, né, dele sentir essa dor, eu falo que parece que a luz do Espírito Santo, ela brilhou mais forte assim, né, no meu coração. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada. Então eu consegui, né, com a graça de Deus, marcar um médico para ele na sexta-feira. Os consultórios estavam todos fechados, ninguém estava atendendo consulta médica. E tinha um ortopedista que era especialista em quadril, ele ia estar na Santa Casa de Misericórdia, lá em Juiz de Fora, nessa sexta-feira, 1h da tarde, ia atender o Daniel. E aí, chegando lá, ele olhou aquele raio-x que ele tinha feito há uma semana atrás, e eu percebi que ele ficou bem preocupado, e ele me pediu uma ressonância com muita urgência. E o que mais me chamou a atenção foi porque ele ficou muito aflito na hora que ele me pediu essa ressonância. E ele falou que ele não poderia medicar o Daniel enquanto o resultado dessa ressonância não viesse. E aí eu fui correr atrás, né, dessa ressonância, não consegui marcar para o mesmo dia, mas algo dentro de mim, né, estava me incomodando. Eu falei: não, eu não posso ir para casa com esse menino desse jeito. E aí eu fui para o estacionamento pegar o meu carro. E logo quando eu saí do estacionamento, eu virei a rua à direita
E assim, parece que eu falo que Deus colocou assim, uma faixa na minha frente escrito ressonância. Eu vi assim uma clínica de ressonância, eu parei no meio da rua, pedi para essa amiga minha, que a enfermeira estava comigo, descer com o Daniel. E ela falou que eles estavam sim fazendo ressonância ali naquela tarde, então a gente desceu, a gente foi fazer a ressonância. E o interessante é que a minha avó, ela teve um tumor, ela morreu de câncer. E quem acompanhou ela no dia da ressonância fui eu. E na hora que o Daniel começou a fazer a ressonância, parecia que eu estava vivendo um déjà vu, né? Eu vi tudo aquilo acontecendo e eu falei, Senhor, não é possível que isso vai se repetir, né? De novo na minha vida. E aí a gente fez a ressonância, o laudo não sai na hora, mas na hora que a gente saiu da sala, o médico me chamou e pediu para que eu voltasse ao doutor Edilberto, que é o ortopedista que atendeu o Daniel na Santa Casa. Pediu para que eu voltasse lá e pediu para que ele ligasse de lá, né, para ele. E eu fiz assim, voltei ali no hospital e entreguei as imagens para o doutor Edilberto. Ele pediu para que eu saísse da sala. E 15 minutos depois ele me chamou e eu lembro que ele tremia tanto, né? Assim, ele estava com um papel na mão com o telefone de um oncologista para me dar. E ele tremia tanto e eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, olha, o seu filho tem um tumor muito agressivo, é muito grave e você tem que procurar um oncologista para ontem, porque é muito sério. E nesse momento parecia que eu me senti igual no filme Matrix, né? Que a alma sai do corpo. Mas nesse momento o Espírito Santo falou comigo assim, hoje inicia o propósito que eu tenho na vida do seu filho. E eu entendi que o Senhor estava nisso, né? E eu então saí de lá, cheguei em casa, eu liguei para o meu marido, né, na hora, e ele ficou transtornado. E eu lembro que eu cheguei em casa, a gente morava num condomínio na época de casas, e minha casa toda aberta, o João Miguel e a Sara correndo no condomínio solto, meu marido desorientado na rua. E eu parei o carro na garagem e ele chegou perto de mim e falou, Carol, o que a gente vai fazer? E eu lembro que eu falei com ele assim, eu preciso orar. E por que eu fiz isso? Né? Quando eu fiz o meu curso de noivo na Igreja Batista da Lagoinha, os nossos conselheiros de noivos, eles nos ensinaram uma coisa que a gente tem isso como na nossa vida. E a gente não faz nada, a gente não toma nenhuma decisão lá em casa sem orar, sem pôr diante de Deus. E eu falei com ele, isso é mais uma coisa que a gente vai pôr diante de Deus. Então eu subi para o meu quarto, liguei para uma amiga minha de oração, que a gente faz, né, muita campanha de oração, nós duas juntas. E eu liguei para ela, falei, Ju, o Daniel tá com câncer, é muito agressivo e eu preciso que você ore por mim, porque eu preciso saber o que o Senhor quer com isso. Eu sei que tem um propósito e eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça. E na hora que ela começou a orar, ela me disse, né, que o Espírito Santo só falava com ela assim, trazei à memória aquilo que te dá esperança. E é engraçado, né, que o câncer, quando você recebe a notícia que você está com câncer, ou que o seu filho tem um câncer, ou que a sua avó tem um câncer, como, né, eu passei com a minha avó, parece que você recebeu uma sentença de morte, porque o câncer, ninguém fala com você que o câncer tem cura. Né? A gente só sabe que o câncer é uma doença maldita e que acaba com a pessoa e a pessoa morre. É isso que a gente sabe do câncer. E na hora que ela falou isso comigo, né, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu lembrei, né, do versículo de Jeremias, se não me engano é o capítulo 1, aonde fala, né, que o Senhor, Ele nos conhece desde o nosso ventre. E foi esse versículo que o Senhor me deu quando eu engravidei do Daniel. O Senhor disse para mim que o Daniel, ele iria para as nações e que ele levaria a palavra de Deus às nações. E naquele momento que ela me deu essa palavra, né, trazer à memória aquilo que te dá esperança, eu lembrei, eu falei, isso não é para a morte,
Isso é para a vida. E se o Senhor me disse que o Daniel ia para as nações, ele vai. E ele não vai morrer. E eu fiquei mais ou menos ali no quarto, 1 hora orando com a Ju. E eu lembro que eu levantei, desliguei o telefone, abri a porta do meu quarto e meu marido estava lá fora. Eu falei com ele assim: vocês se preparam, porque agora nós vamos para a guerra. E aí nós fomos para a guerra, né? A gente começou o tratamento do Daniel, a gente veio para Belo Horizonte porque a gente não tinha ninguém em Juiz de Fora, só conhecia essa amiga minha que era enfermeira lá, que é enfermeira. E aí a gente veio até Belo Horizonte, ficamos aqui 15 dias até fazer a biópsia e ter de fato, né, o diagnóstico do tipo de tumor que o Daniel tinha. E o tumor que ele tinha, né, era um sarcoma de Ewing, é um sarcoma infanto-juvenil, basicamente só dá em crianças e adolescentes. E é um sarcoma muito agressivo. Ele, em 3 meses, ele cresceu quase que 12 centímetros. E o tumor do Daniel estava localizado no osso ilíaco. Para quem não sabe, é leigo, né, assim como eu era, o osso ilíaco, ele é o osso da bacia. É aquele osso que forma a bacia, né, do ser humano. Então, assim, todo o lado esquerdo do Daniel estava tomado. E aí, ficamos aqui, eu num momento, né, de insegurança, de voltar para Juiz de Fora com medo, porque a gente estava lá sozinhos e eu não sabia como era o tratamento. Eu disse ao meu marido que eu queria voltar para Belo Horizonte. O meu marido, né, com muita sabedoria, ele falou: Carol, nós oramos para a gente tomar a decisão para mudar para Juiz de Fora. Se Deus nos levou lá e 1 mês depois ele nos revelou, né, o tumor, Deus tem um propósito para a gente naquela cidade. E aí nós tomamos a decisão, depois desses 15 dias aqui em Belo Horizonte, a gente voltou para Juiz de Fora. E aí nós começamos o tratamento com a doutora Tereza Cristina, que é uma oncologista pediatra lá de Juiz de Fora. E ela, basicamente, ela atende pacientes do SUS. É uma médica, assim, espetacular. E no decorrer do nosso testemunho, vocês vão entender o motivo por que Deus nos levou ali. Então, nós tivemos a primeira consulta, né, com a doutora Tereza. E essa primeira consulta foi realmente, assim, muito difícil. Porque na primeira consulta de um tratamento de câncer, eles te falam, assim, tudo de ruim que pode acontecer. E eu só ouvi ela falando, né? Eu sentada ali com o Daniel e com meu marido, a gente ouvindo ela falando e falando das sequelas que trariam a quimioterapia, dos riscos do catéter. E ela foi falando, eu lembro que parecia que eu não estava ouvindo ela falando. E tudo que ela falava, eu falava: Senhor, isso não vai acontecer com Daniel. Senhor, isso não vai acontecer com Daniel. Eu só ficava assim no meu pensamento, orando em espírito. E na hora que acabou a consulta, ela perguntou assim: vocês têm alguma pergunta a fazer? E eu falei com ela assim: eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Ela falou: pode fazer. Eu falei: quantos pacientes como o Daniel a senhora nunca operou? Ela falou assim comigo: na situação do Daniel, Carol, não existe não operar. E eu falei com ela assim: pois a senhora vai ver o primeiro paciente com esse tipo de tumor sem operar, porque eu não vou operar o meu filho. E por que eu tinha tanta essa certeza? Porque no primeiro dia, no dia 31 de março, que a gente estava aqui em Belo Horizonte para fazer a primeira biópsia do Daniel no hospital, na madrugada de domingo para segunda, eu montei um grupo de oração com as pessoas que o Senhor me direcionou. E naquela madrugada, eu lembro que eu orei, eu falei: Deus, o Senhor sempre se revelou a mim na sua palavra. E eu sei que nesse momento o Senhor não vai deixar de falar comigo. Eu falei: me dá o direcionamento, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei como é o tratamento, eu nunca vivi isso na minha vida.
E eu preciso ter um direcionamento do céu. Eu não quero nada dessa terra. Porque eu sei que a cura do Daniel vai vir do céu, não vai vir daqui. E aí o Senhor me deu Ezequiel 37, onde fala do Vale dos Ossos Secos. E ali do versículo 3 ao 6, o Senhor me falou que ia curar osso, músculo, tendão e pele. E que o Senhor traria vida ao osso do Daniel. E aí, naquele momento, ali, naquele domingo, eu entendi que não era para operar o Daniel. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. E aí eu falei isso com ela ali, quando eu saí do consultório dela. E eu lembro que ela falou assim comigo: Carol, eu acho que vocês não entenderam ainda da gravidade da situação, do problema. E eu só pensei comigo, né? Eu falei, eu entendi o que é. Ela que não entendeu ainda, né? O Deus que eu tenho. E aí nós iniciamos o tratamento do Daniel, né? Fomos para o catéter, falaram com a gente que o catéter do Daniel era uma abertura de bactéria, basicamente, no braço dele, que ele correria todos os riscos de uma infecção, que poderia infeccionar, que eles, né, poderiam ter que tirar a cada 2 meses. E para quem não sabe, quem faz quimioterapia, as veias da pessoa, elas secam, né? Eu comparo a quimioterapia, eu ouvi de um médico uma vez e ele fala assim: a quimioterapia, você pensa o seguinte, tem um rato na cozinha e você quer matar aquele rato. Como é que você faz? Você joga uma bomba dentro da casa. Isso é a quimioterapia, né? Eles querem matar o tumor que está ali localizado. E o que eles fazem? Eles jogam uma bomba dentro do organismo da pessoa. E aí eu e meu marido, a gente começou ali, né? E eu orei, Daniel foi colocar o catéter, é o PIC, né? Ele fica exposto basicamente no braço do paciente. E eu orei, né? Entreguei ao Senhor, falei, Senhor, durante o tempo que o Daniel fizer esse tratamento, o Senhor não vai permitir que esse PIC seja infeccionado ou que tenha alguma bactéria. E nós oramos, entregamos ao Senhor, né, ali, e ele começou a fazer a químio. A químio de criança, ela é muito forte. Daniel ficava 5 dias internado no hospital. Eu chegava lá às 7 horas da manhã com ele, ficava até 7 da noite. E o meu marido ia às 7 da noite, ficava até às 7 da manhã. E aí, né, no primeiro dia que ele começou a químio, eu lembro que eu cheguei em casa muito cansada e eu falei com o Senhor, né? Falei, Senhor, não permita que o Daniel enjoe, que ele passe mal. Não permita que as veias deles ressequem. E eu senti como se o Senhor estivesse fazendo comigo igual quando ele fez com Pedro, né? Que ele disse para Pedro, saia do barco e venha andar comigo, né? Quando ele estava ali andando sobre as águas. E né, eu lembro que nessa noite eu orei e o Senhor falou comigo, né? Eu senti o Senhor pegando a minha mão e falando, filha, sai do barco e venha andar comigo sobre as águas, porque eu vou cuidar do seu filho. E assim a gente fez. E a gente confiou e ficamos ali fazendo, né, a químio. O Daniel realmente não teve basicamente nenhuma sequela da quimioterapia. Alguns amigos meus saíram aqui de Belo Horizonte para nos visitar e chegava lá, eu falava, não, o Daniel tá bem. E às vezes eu acho que poderia ter passado na cabeça deles de falar, a Carol tá falando que tá bem para acalmar a gente que tá longe. Mas as pessoas chegavam na nossa casa e ficavam surpreendidos, porque o Daniel chegava da quimioterapia, ele batia 2 pratos de janta. Ele comia de uma forma assim que ninguém entendia, porque a quimio tira o apetite, a pessoa enjoa. E com o Daniel isso não acontecia. E aí, com o tempo, né, a gente foi entendendo os protocolos, porque para cada tumor tem um tipo de protocolo. E o protocolo do Daniel, eles eram 14 sessões, ciclos de quimioterapia. Cada ciclo durava em torno de 3 a 5 dias. E do 6º para o 7º ciclo, eu teria que tomar a decisão sobre a cirurgia do Daniel. E aí, né, se passaram 3, 4 meses desde o início do tratamento, que iniciou no início de abril de 2020, e chegou o meu tão temido mês de julho, né? Em julho, Daniel estava ali terminando. Na verdade, ele ainda não tinha terminado, ele ia começar
o sexto ciclo. E então a doutora Tereza nos chamou novamente no consultório e, né, nos disse, olha, a gente precisa definir sobre a cirurgia do Daniel. E ali eu falei com meu marido, eu não vou operar o Daniel. E aí ele falou assim, Carol, se a gente não operar o Daniel corre risco de morte, porque não tem outro tratamento. Se a gente fizesse a radioterapia convencional do Brasil aqui, é uma radioterapia que ela expande. Então, como o tumor do Daniel era no osso ilíaco e a bacia basicamente segura bexiga, né, o intestino, enfim, vários órgãos, o Daniel tinha em torno de 27 a 30% de chance de ter uma reincidiva de um novo tumor. E para quem tem câncer, eu falo que quando a pessoa não morre de câncer, esse é o segundo maior temor da vida da pessoa, né? A reincidiva de um segundo tumor. Mas eu não tinha dúvida, porque o Senhor já tinha me dito que aquele osso, que Deus ia trazer vida àquele osso. E aí, até então, meu marido, né, e eu não tínhamos ainda conversado, para mim estava bem decidido. E aí, quando a doutora Tereza nos chamou, ele falou comigo, Carol, eu quero ouvir outros médicos. Eu quero ouvir outros médicos. E eu falei, tudo bem, né? O filho não é só meu, tudo bem. E aí ele decidiu voltar aqui em Belo Horizonte para a gente consultar um ortopedista, especialista em tumor, que inclusive se fizesse a cirurgia seria ele. E a gente conseguiu ir até Barretos, porque eu tinha ouvido falar que em Barretos tinha alguns tratamentos diferentes do que a cirurgia, né? Eles estavam já tratando alguns outros pacientes com rádio. Então a gente veio aqui para Belo Horizonte e nós, né, fizemos as consultas aqui, daqui a gente foi para Barretos. E eu lembro que a gente chegou em Barretos, o médico daqui foi taxativo, ele inclusive já queria agendar com a gente a cirurgia do Daniel. E no dia que ele, né, fez a consulta com a gente, eu fiquei com ele sozinha na sala, eu falei com ele, olha, eu não vou operar o meu filho. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, olha, Carol, eu vou te falar uma coisa que ainda não tiveram coragem de te falar. O seu filho vai morrer se você não fizer a cirurgia. E eu falei com ele, não, meu filho não vai morrer. Ele vai viver, ele tem um propósito, ele vai viver, ele não vai morrer. E eu juntei os exames do Daniel, saí do consultório e entrei dentro do carro. A gente dormiu aqui em Belo Horizonte nesse dia. E quando chegou em casa, né, onde a gente estava, eu contei para o meu marido que o médico tinha falado. E ele falou, Carol, vamos fazer a cirurgia, porque da mesma forma que Deus tem poder para curar o Daniel, Deus tem poder para fazer outro osso nesse lugar. E eu falei com ele, mas não foi isso que o Senhor me disse. O Senhor me disse que ia restaurar esse osso. Deus não mandou tirar esse osso daí. E aí, de manhã, a gente saiu cedo para ir para Barretos, eu, Daniel e ele no carro. E aí, dentro do carro, eu coloquei um louvor que chama, né, Bom Dia Espírito Santo, do Nani Azevedo. E ali eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale com meu marido, com o Vaguinho, porque eu não posso tomar essa decisão sozinha. E é engraçado, assim, né, que o médico, ele manda você tomar uma decisão. Então, quer dizer, ele pôs a vida do meu filho na minha mão. Ó, decide aí, seu filho vai viver ou seu filho vai morrer. E aí a gente chegou em Barretos, a gente foi ali no doutor Eduardo, que é um especialista também ortopédico, né, de tumor em Barretos. E eu lembro, assim, gente, eu vi uma cena de guerra, né? Assim, quando a gente entra no mundo do câncer, você vê o que é o câncer, você vê o que é essa doença. E eu lembro que eu estava sentada assim com o Daniel e eu via várias crianças chegando, algumas amputadas, outras carequinhas. E eu falava, meu Deus do céu, como que a gente não vê isso, né? E vendo assim os pais, assim como eu e o Vaguinho, a gente estava lá. Eu falo, se não é o Senhor, a gente não dá conta. É muito sofrimento a gente ver, né, crianças assim. E aí a gente consultou com o doutor Eduardo e eu lembro que meu marido falou assim com ele, doutor Eduardo, o que a gente tem que fazer?
E ele falou, tem que operar. Não tem outra forma de curar o Daniel, tem que operar. E aí o Vaguinho perguntou assim, se fosse o seu filho, o que o senhor faria? E ele falou, eu operaria. E parecia que tinha jogado um balde de água fria no Vaguinho, porque eu acho que ele estava esperando um especialista dar o aval naquilo que eu estava querendo, né, de não operar o Daniel. E aí ele saiu dali e a gente entrou no carro e a gente estava vindo embora. E eu lembro que a gente parou para tomar café, porque a gente saiu dali muito cedo. E na hora que eu desci do carro, eu liguei para a Ju, aquela Ju que orou comigo, né, naquele primeiro dia. A gente continuou orando. E eu liguei, Ju, o médico mandou operar o Daniel, mas eu não vou operar. E eu pedi para ela orar. Eu falei, Ju, ora, porque Deus tem que falar com o Vaguinho da mesma forma que falou comigo. Eu não posso, eu sozinha, tomar essa decisão. E aí, ela orando da casa dela, eu lembro que eu sentei atrás no carro, no banco de trás, porque eu queria orar. E o Daniel estava na frente com o Vaguinho vindo embora. E aí, quando eu estava orando, Deus me lembrou de Joquebede, a mãe, né, de Moisés. E Deus falou comigo assim, a ousadia de Joquebede é que salvou Moisés. Foi a ousadia dela, foi a fé dela de não entregar Moisés para Faraó. E eu entendi que não era para operar o Daniel mais uma vez. E eu continuei em oração. E nessa hora o Vaguinho, de repente, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele começou a ministrar na vida do Daniel, falando, Daniel, você não vai operar, Deus vai te usar como usou Moisés. A mesma palavra que Deus tinha me dado, Deus entregou para o Vaguinho naquela hora, dentro do carro. E ele começou a orar e o Daniel começou a rir, a chorar, porque ele não queria operar. E ele, né, acho que ele, assim, teve um alívio, né, da decisão que a gente tomou. E por que a gente não queria operar o Daniel? Né? Eu falo assim que Deus, ele me deu uma sabedoria do céu, né? Eu entendi no momento que eles estavam me explicando a cirurgia do Daniel, Deus me deu uma revelação espiritual de tudo. Parecia que toda vez que eles me explicavam na cirurgia, eu estava dentro de uma sala cirúrgica vendo a cirurgia acontecer. E eles iam basicamente tirar toda a bacia do Daniel, ele ia ficar deficiente físico. Ele tinha 12 anos na época, né? 12 anos e meio. Ele ia ficar com problema de ereção, de ejaculação, ia ficar com incontinência urinária. E ninguém me deu garantias de que naquela cirurgia não poderia soltar células cancerígenas e espalhar para o corpo dele. Então eu não entendia por que eles queriam operar. Eu só sabia da certeza de que Deus já tinha me determinado para não operar o Daniel. E aí nós chegamos em Juiz de Fora com essa decisão. E na quinta-feira, a gente foi até a doutora Tereza para passar para ela o que a gente tinha definido. E eu falei, doutora Tereza, a gente não vai operar. E eu lembro que eu peguei na mão dela e falei, doutora Tereza, me ajuda a realizar o sonho do Daniel, que é voltar a jogar bola. Ele pode nem ser jogador profissional, mas é o que ele mais ama nessa vida. Eu não quero tirar isso do meu filho. E eu lembro que ela olhou para mim e falou, Carol, me dá 4 dias e eu vou te ajudar a trazer a cura e o melhor tratamento para o Daniel. E aí a gente foi embora e a gente esperou esses 4 dias. E aí eu falo que esses 4 dias foram assim, os 4 dias mais maravilhosos da nossa vida. Por quê? Passou, né, na quinta-feira e aí no domingo, eu lembro que eu estava em casa assistindo o culto online, porque as igrejas estavam fechadas. E naquele culto à noite, Deus falou tanto comigo, tanto. E todos os dias à noite, desde o dia, né, da quarta-feira que eu cheguei com o Daniel de Barretos, Deus me deu vários versículos para eu profetizar sobre a vida do Daniel. Além de Ezequiel 37, Deus pediu para que eu profetizasse a palavra dele sobre a vida do Daniel.
Então, todos os dias à noite, a gente tem o hábito de orar com os meninos, mas nessa época a gente estava com o foco mais direcionado na cura do Daniel. E o meu marido orava e ungia ele. E nessa noite eu lembro que eu subi para o meu quarto e deitou na cama Daniel, João Miguel e Sara, na ordem certinha do nascimento deles. E eu ajoelhei no pé da cama para orar. E quando eu fiz isso, o Espírito Santo falou comigo: a autoridade hoje está sobre você. Fala para o Vaguinho que você vai orar essa noite. E eu falei: Vaguinho, você não vai orar hoje, eu vou orar. E ali eu fui orar e eu fui assim, tomada pelo Espírito Santo de Deus. E foi uma oração assim, sobrenatural. E no momento que eu estava orando, eu tenho o hábito de orar ajoelhada com os olhos fechados. E na hora que eu estava orando, eu senti como se a luz do meu quarto tivesse acendido e apagado. Eu vi um flash de luz assim, uma coisa parecida com isso. E aí eu abri os olhos para ver se um dos meninos tinham levantado, né? Eu falei: gente, eu tô orando e os meninos levantando da cama, para fazer, brincar com a luz. E aí, quando eu abri o olho, eu vi um anjo de Deus, um anjo, parado na frente do Daniel. E esse anjo, ele segurava uma bandeja na mão e o Espírito Santo falou comigo: hoje o seu filho foi curado. Eu vi literalmente o Daniel sendo curado ali. E aí eu levantei e falei: Vaguinho, teve um anjo. Deus mandou um anjo aqui em casa e Deus mandou a cura do Daniel. E ali a gente se alegrou muito, né? A gente terminou a oração e a gente foi dormir. E aí, na quarta-feira, o Daniel ia começar a semana do ciclo de quimioterapia dele. Da sexta quimioterapia, do sexto ciclo de quimioterapia. E aí, na segunda-feira, a gente foi no consultório da doutora Tereza, que ele sempre fazia consultas antes. E ali, ela falou comigo: Carol, eu já tenho a solução para o caso do Daniel. Tem um tratamento no mundo, não existe no Brasil. Esse tratamento só tem 25 centros do mundo. É uma protonterapia, que é uma radioterapia de prótons. Ela é localizada e a chance de cura é basicamente 100%. Sem recidiva de tumores. E eu falei: doutora Tereza, isso é de Deus, isso é de Deus. E ela falou: só que é caro, mas ela não me falou o quanto, né? Ela falou: é caro, eu vou te dar os contatos e você liga e ver o que você vai fazer. E aí eu lembro que eu fiquei assim, terça, muito atarefada, porque eu estava preparando tudo para ir para a quimioterapia do Daniel, não consegui entrar em contato com os centros, né, no exterior. E na quarta-feira, lá da quimioterapia, eu mandei um e-mail para um dos centros, mandei para os Estados Unidos e para esse de Madrid. E orei, falei: Senhor, está nas tuas mãos, eu tenho apenas 10 dias para definir o que eu vou fazer e eu sei que o Senhor vai fazer. E aí, naquele mesmo dia à tarde, a Quiron Saúde, né, que é a clínica lá de Madrid, eles me mandaram um e-mail com o orçamento e o valor era de 60 mil euros a próton e de 20 mil euros as 3 quimioterapias que o Daniel teria que fazer lá. E o euro na época estava 6,20, 6,30. E isso, eu fiz as contas, dava em torno de quase 500 mil reais à vista, que a gente tinha que pagar. Eu tinha que pagar 5 dias antes de eu ir para Madrid. E aí, eu lembro que o Vaguinho me buscou no hospital, porque nesse ciclo o Daniel já estava, né, indo muito bem, como eu falei, ele não teve sequelas da químio. E aí a doutora Tereza já estava liberando ele para dormir em casa. E aí, 6 horas da tarde, o Vaguinho me buscou. E ele falou comigo, né? Eu vou vender o apartamento, eu vou vender o carro. Eu falei: Vaguinho, nem se a gente juntar tudo, nosso apartamento é financiado, nosso carro não vale 40 mil, a gente não vai ter esse dinheiro. À vista, onde que a gente vai ter esse dinheiro? E eu lembro que eu falei com ele assim: você não vai fazer nada, você vai esperar porque eu vou orar. E Deus vai trazer. Se Deus levantou essa solução, e se o anjo esteve lá em casa no domingo, Deus já tem a cura do Daniel.
E eu cheguei em casa e a Ju me ligou nesse dia e eu compartilhei com ela isso. E por um acaso, né, eu não acho que é um acaso, é as obras de Deus, né? Eu tenho uma grande amiga minha, Paulinha, que ela é formada em marketing. Ela trabalhou muitos anos numa grande empresa de marketing. E ela me ligou no hospital nessa quarta-feira e falou: Carol, eu não sei por que eu compartilhei isso com ela. Assim, ela me ligou para saber do Daniel e eu compartilhei isso com ela. E eu falei assim: Paulinha, são quase 500 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Mesmo se eu vender meu apartamento, eu não vou ter esse dinheiro. E eu não vendo apartamento da noite para o dia. Ela falou assim: Carol, você já pensou em fazer uma vaquinha online? Eu falei: eu não conheço, eu não sei o que é isso. Eu já tinha até participado de uma, mas eu nem sabia, né, de fato o que era. E ela me explicou o que era. E aí eu fui para casa nesse dia. E à noite, assim, eu lembro que eu cheguei em casa muito cansada do hospital, fui tomar banho. E eu entrei debaixo do chuveiro e falei: Senhor, o que esse povo vai pensar? Se eu pedir dinheiro, eles vão pensar, meu Deus, eu fiquei com muito medo, né, de ser julgada. Não de ser julgada, assim, mas das pessoas acharem que eu estava tirando proveito da situação, né? Eu tive esse temor nesse dia. Eu falei: Senhor, eu não quero que as pessoas achem que eu tô sendo oportunista, né? Como a gente às vezes vê, infelizmente. E eu lembro que no chuveiro o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou mover corações. Isso, assim, ele foi claro comigo: eu vou mover corações. E eu saí do banho, eu tinha mandado, a gente tem plano de saúde, eu mandei um e-mail para o meu plano de saúde para saber se eles pagariam tratamento no exterior. Eles me pediram 5 dias para responder, eu realmente não tinha esse prazo. E eu lembro que na quinta-feira eu acordei de manhã, 6 e pouco da manhã, eu cismei de abrir meu notebook, olhei meu e-mail, não sei porquê, eu fui levada pelo Espírito Santo a fazer isso. E eu lembro que a hora que eu olhei meu e-mail, tinha lá a resposta da Cassi falando que havia sim uma possibilidade de avaliação deles pagarem 50%. E hoje eu vejo por que o senhor fez isso, porque acho que o senhor tinha que me dar um empurrão, né, de falar assim: olha, eu tô nisso, vamos que eu tô com você. E eu lembro que eu entrei no carro, o Vaguinho estava me esperando no carro para ir no hospital. E eu falei: Vaguinho, se a Cassi pagar metade do tratamento, a gente tenta vender o apartamento, a gente pode fazer a vaquinha para ajudar a gente no custo de comida, de alimentação lá, de moradia, porque eu precisaria ficar 65 dias na Espanha. E eu realmente não tinha esse recurso, o euro estava muito caro. E aí eu liguei para minha cunhada, falei: Alexandra, faz uma vaquinha para mim. Eu acho que ela não entendeu nada. 7 horas da manhã, eu ligando para ela, fui falando tudo, ela não me questionou nada. Eu só lembro que ela falou comigo assim: Carol, qual é o valor do tratamento? Eu falei com ela assim: 480 mil reais. Ela falou: sem os custos de moradia? Eu falei: sem os custos. Mas eu falei com ela assim: Alexandra, eu chamo ela de nega, né? Eu falei: nega, se eu conseguir 10 mil, 5 mil, já me ajuda. Já me ajuda. E aí a gente, né, eu no hospital com o Daniel, resolvendo tudo, e a químio, e eu ali naquela correria para ver se até na quinta à noite a gente conseguia estar com tudo pronto, porque eu tinha basicamente uma semana só para resolver tudo. E aí a gente lançou a vaquinha, né? E aí eu falo que é onde veio... Eu falo que o anjo foi o meu milagre espiritual, né? E a vaquinha foi o meu milagre natural. E aí nós lançamos a vaquinha assim por volta de 7, 8 horas da noite, mais ou menos. E aí eu lembro que tinha assim, era umas 9h30, quase 10 horas da noite, e eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando assim: Carol, a gente já tem R$1.500 na vaquinha. E eu fiquei tão feliz, eu falei: nossa, então eu acredito que a gente vai chegar nos 10 mil, né? Eu tenho isso até no meu celular. Eu falei: Alexandre, 10 mil é mais de 1.000 euros, já vai me ajudar demais. E aí fui com o Daniel na sexta-feira para quimioterapia. E lá
naquela sexta-feira, assim, eu falo assim, que eu comecei a viver um milagre palpável de Deus, né? Eu sentia Deus muito palpável, assim, porque o meu celular não parava de contribuições chegando. O pessoal do Banco do Brasil, eu sou funcionária do banco há 13 anos, o pessoal do Banco do Brasil, né, assim, a diretoria internacional que eu trabalho lá hoje, o meu chefe, meus colegas, assim, eles abraçaram de uma tal forma, assim, a causa do Daniel, que eu falei, Deus, eu sabia que o seu amor era grande, mas eu nunca tinha sentido, assim, tão perto, né, tão palpável o amor de Deus. E aí eu lembro que a gente chegou do hospital, assim, eu estava muito cansada. E eu lembro que minha cunhada, né, a gente falou, vamos gravar um vídeo do Daniel, né, assim, para colocar nas redes sociais, para a gente começar a divulgar pelo Instagram. E aí eu sentei o Daniel do meu lado para gravar com ele. E aí eu comecei a falar e o Daniel começou a chorar. E aí eu parei de gravar e falei, filho, o que você tá chorando? E ele falou assim, mãe, eu não gosto de ser exposto como eu tô sendo, né? Porque ele é muito tímido. E o engraçado, assim, é que Deus tinha dado pro meu marido, quando o Daniel adoeceu, tinha dado, né, aquela passagem de Naamã. Quando Naamã tira, né, as vestes dele como general e ele entra ali naquela água que o Senhor mandou ele mergulhar 7 vezes, né? Mas antes de Naamã mergulhar, Naamã precisou ser exposto, né? A lepra de Naamã precisou ser exposta. E aí eu lembrei, né, disso. Eu falei, o Senhor está fazendo assim como fez com Naamã. O Senhor expôs o Daniel para trazer a cura. E foi literalmente isso. E aí a gente passou assim um final de semana sobrenatural. Eu falei que Belo Horizonte parou, o Buritis, o Palmeiras, o Betânia, o Colégio Batista, a Igreja da Lagoinha. O pastor Márcio me ligou, né, abraçou assim a causa do Daniel. E eu lembro que nesse final de semana, algumas redes de televisão, né, me ligaram querendo expor a história do Daniel na televisão e tal. E aí eu lembro que eu neguei, né, até pela timidez do Daniel. E uma das repórteres falou comigo assim, Carol, isso foi no sábado à tarde. Falou assim, Carol, quanto que você já arrecadou? Eu acho que estava próximo de 200 mil nesse dia. E ela falou assim, você precisa de quanto? Eu falei, eu preciso de 480 mil. Ela falou, e você acha que você vai conseguir se não vier para a televisão? E eu lembro que eu falei, eu vou, porque Deus mandou, né? Deus mandou, foi Deus que mandou, não fui eu que fiz pela minha decisão. E eu lembro que no meu Instagram, eu usei o meu, porque o Daniel, né, não quis usar o dele. E eu lembro que várias mensagens, né, as pessoas me chamando no direct falando, eu não sei por que a história do Daniel toca meu coração, move o meu coração. E eu lembrei, né, na quarta-feira que eu orei ali debaixo do chuveiro, o Senhor falou comigo que ia mover corações. E o Senhor realmente fez isso. Ele moveu o coração das pessoas a favor do Daniel. Mas eu falo que quando a gente decide trazer o sobrenatural para o natural de Deus, a gente vê realmente um milagre acontecer, a obediência, né? Quantas pessoas, né, da minha família, né, tios do Daniel, tias, minha mãe, quando a gente falou que não ia operar o Daniel, falaram, né, acho que sentiram no fundo assim, será realmente que essa é a melhor decisão, né? Será que a gente não está tirando a cura do Daniel? E aí a gente viu, né, que o Senhor realmente ele é sobrenatural. E aí nós chegamos lá em Madrid e eu quero falar um pouquinho, né, para vocês sobre a protonterapia, que é um tratamento, é uma rádio de prótons. Eu até fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá no hospital, porque quando eles souberam que a gente é brasileiro, vieram saber da história do Daniel e eu contei todo esse milagre de Deus, né, que a gente conseguiu esse dinheiro e que a gente foi, e eles ficaram surpresos de um país tão grande, né, tão rico quanto o Brasil, ainda não ter esse tipo de tratamento, ainda não ser tão divulgado. Como eu falei para vocês, quando eu cheguei em Barretos e eu vi aquelas crianças amputadas, né, assim, eu fiquei, meu Deus, por que isso não é divulgado?
Né? Por que isso não é? E por que o Brasil não compra essa máquina? Né? Dinheiro, a gente tem dinheiro. O valor da máquina é 50 milhões de euros, que dá hoje, no câmbio, 300 milhões de reais. Mas o que é 300 milhões de reais? Não é nada. Né? Não é nada para trazer, né, uma esperança de cura, uma esperança de não amputar uma criança, porque esse câncer ele é infantil, ele é agressivo. E, além disso, ainda cura, né? Ainda faz o tratamento de câncer no cérebro, que também é uma região muito difícil de fazer cirurgia, na coluna. Então, assim, né, eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo, né, que o nosso testemunho ele foi também direcionado pelo Senhor. Eu espero que, se de alguma forma você tem alguma influência, que você traga isso, você chegue, faça chegar até as pessoas que podem comprar essa máquina e trazer para o Brasil, né? Que traga para Barretos e que faça o tratamento lá, porque eu vi na Espanha o quanto essa máquina transforma a vida de um paciente de câncer. É um tratamento, assim, sobrenatural. Eu falo, né? O meu marido falou assim, Carol, que sabedoria é essa que o Senhor deu para esse físico, né? Que criou essa máquina e que traz a cura para essas crianças e para esses pacientes. E aí a gente ficou lá durante esses 65 dias. Deus também fez, né, grandes coisas ali. Deus cuidou da gente de forma sobrenatural. Eu fui para lá sozinha com Daniel. Deus colocou um ministério que existe lá, que é o Reto de la Esperança, que é um ministério maravilhoso de ex-drogados de rua, que eles recolhem pessoas drogadas que querem mudar de vida e eles acolhem essas pessoas e eles nos acolheram ali durante 15 dias, né? O Ângel e a Rosa, que foram pessoas, você fala que é anjo de Deus, que Deus coloca onde a gente vai. E quando a gente foi para Madrid, que a gente mudou para Madrid, porque eu fiquei muito longe do hospital, a gente encontrou com a Gi e com o Silas, que é um casal também que eu falo assim, que Deus presenteou o Daniel, porque a Gi ligava pro Daniel, assim, final de semana, falava assim, Daniel, aonde você quer ir hoje? Né? E eu e ele, todos os dias no hospital, muito cansados, e eles, de alguma forma, assim, traziam conforto no meu coração, né? Como mãe, de ver o Daniel ali todo dia no hospital, passando pelo tratamento. O tratamento não é fácil, a pele do Daniel ficou muito queimada. E aí nós voltamos de lá, né, no dia 11 de setembro, está fazendo um ano agora. E nós fizemos aqui no Brasil, 3 meses depois, a ressonância do Daniel e nós constatamos a cura completa. Daniel não tem nada, ele está totalmente curado, restaurado. Deus trouxe vida ao osso dele, né? E o interessante é que eu vejo assim, como que a palavra de Deus ela se cumpre, né? O Senhor me disse em Ezequiel que ele ia curar osso, músculo, tendão e pele. E eu falo assim, em Madrid o Senhor curou o osso e curou a pele do Daniel, porque ela foi, né, assim, muito atingida, igual eu falei, ela ficou em carne viva, a região do quadril dele, ali na virilha. Deus restaurou essa pele do Daniel. E hoje, o Daniel fez 13 anos em dezembro. Dia 23 de dezembro foi a última quimioterapia dele. Dia 19 de dezembro ele tinha feito 13 anos. E eu falo que o Daniel, ele renasceu de novo, né, em Madrid. Eu falo que a Espanha é a segunda nação dele. E eu entendi, né, o propósito que o Senhor me disse. O Senhor disse para mim que ia levar ele às nações para pregar a palavra dele. E eu tenho certeza que é só o início. Quando a gente chegou ali, eu falei, Daniel, nós vamos orar e nós vamos declarar aquilo que o Senhor fala, né? Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos daria por herança. E hoje o Daniel está curado, ele já tem 9 meses, né, que terminou o tratamento. Ele teve uma pequena sequela no nervo que separa ali o osso o fêmur do quadril, né, chama nervo femoral. Teoricamente, esse nervo poderia ter morrido durante o tratamento da prototerapia, mas para a honra e glória do Senhor, o nervo dele não morreu, ainda tem vida nesse nervo. E a gente está em recuperação e eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir. E o Senhor ainda vai restaurar esse nervo, esse tendão e esse músculo, assim como restaurou a pele
e o osso do Daniel. E eu quero deixar também aqui, agora, né, uma mensagem para quem está me ouvindo. Se você ficou até o final desse vídeo, eu espero mesmo que você tenha uma experiência assim, maravilhosa como eu tive, como eu sempre tive. Eu aceitei Jesus aos meus 25 anos. Eu entreguei completamente a minha vida a Ele e minha vida foi completamente transformada. O Senhor mudou meu ser, mudou meu caráter. O Senhor fez vários milagres na minha vida. Esse não foi o único. Eu acho que esse vai ser o maior, né? Mas o Senhor fez muitos milagres na minha vida, muitos. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Quem conviveu comigo aí durante todos esses 16 anos de conversão sabe do que eu tô falando. Então eu quero dizer para você, se você tá aí me ouvindo, eu quero dizer, se você tá passando por um tratamento de câncer, que câncer tem cura, o Senhor cura. E se não é câncer, se é qualquer outra doença emocional, ou uma doença espiritual, ou uma doença física, ou se você está passando por alguma outra luta que você acha que não tem jeito. E se você chegou no seu estágio 4, né? Assim como Daniel estava no estágio 4 do câncer. Eu quero dizer que o Senhor reverte todas as coisas. E quero dizer, se você hoje desejar entregar sua vida para o Senhor, que você faça isso agora. Que você se ajoelhe e que você entregue sua vida. E eu tenho certeza que você nunca mais vai se arrepender disso que você fez. Amém?